necessidade ou falta de necessidade de um exame que a gente está falando aqui é indicação clínica para um exame. A gente sabe que muitas coisas vão influenciar na necessidade ou ausência de necessidade de de uma determinada prescrição, de uma determinada conduta, mas aqui a gente está falando especificamente de protocolo. Um exame não tem indicação clínica com base naquilo que o paciente tem, mas por qualquer que seja o motivo que a gente vai explorar, a pessoa acredita que precisa daquele exame e essa crença de que precisa de um exame, quando vem acompanhada de uma negativa que não é feita da forma correta, pode gerar muitos impactos negativos. Primeiro, se eu peço sem ter critério, eu estou sobrecarregando o sistema de saúde. Eu estou gerando uma ansiedade desnecessária de acordo com o resultado de exame que aquele paciente recebe. Eu estou gerando um risco daquele exame, pensando aqui em prevenção quaternária, e se aquele exame, por si só, já gera uma consequência para aquele paciente, como uma colonoscopia, por exemplo, que tem risco de perfuração intestinal, risco de problemas associados à sedação. Não estou falando só do risco associado a um resultado falso positivo. O próprio exame pode ter riscos também. Então, solicitar, Joana, o paciente pediu, não quero dor de cabeça, eu vou solicitar só para não ter dor de cabeça. Quem disse que você não vai ter, né? Então, pedir sem indicação para sanar inicialmente ali uma expectativa do paciente pode ser um tiro no próprio pé, além de, claro, ferir a ótica da prevenção quaternária, que é aquela ótica de, antes de tudo, não causar danos para os nossos pacientes. Então, a gente já tem bem alinhado aqui desde o começo que acolher aquela angústia de inicial de não solicitar um exame desnecessário é muito importante, tá? E aí, qual que é o nosso desafio como médico? Falar não. Falar não sem comprometer a confiança daquele paciente, sem afetar a relação que a gente está construindo com aquela pessoa, principalmente quando a gente tem um recurso de tempo, né? Uma questão de tempo ali tão limitada. Então, vi aqui que a Lu já passou pros próximos slides, né? Quais vão ser os nossos objetivos de aprendizagem no nosso encontro hoje? Primeiro ponto. Quais são os motivos que fazem com que um paciente solicite um exame desnecessário? De onde que vem aquela expectativa? Porque sem entender a expectativa por trás do exame, a gente não consegue seguir nem um pouquinho na nossa teoria aqui, tá? Segundo ponto é, como que eu vou abordar, como que eu vou falar da forma mais adequada possível para aquele paciente que aquele exame não é necessário, mantendo o acolhimento para os medos, para as expectativas, para as angústias que aquela pessoa tem, sem cair naquele território de eu, Joana, sou a médica, fulano ali é o paciente, eu que sei o que tem que ser pedido. Se eu falar para a pessoa que tal exame não é necessário, pronto, acabou. Não, a gente não quer seguir por essa lógica, a gente não quer que a nossa comunicação afete o nosso vínculo, né? Terceiro ponto, como que a gente vai utilizar as evidências? A gente está o tempo todo aqui dentro da mentoria, nas nossas lives, falando que médico não pode achar. A nossa opinião, ela entra quando cabe ali um julgamento clínico, no qual a gente vai ponderar todas as evidências que a gente tem disponível para tomar uma decisão, né? Tem disponíveis para tomar uma decisão. Mas onde tem uma diretriz estabelecendo quais são os critérios de solicitação de um exame, a gente tem que utilizar as melhores evidências possíveis para solicitar aquele exame. E no final, juntando o nosso conhecimento, juntando o conhecimento da pessoa, as expectativas de cuidado que a pessoa tem, respeitando que eu não vou atender expectativa a todo custo, se atender essa expectativa vai causar dano para aquela pessoa, como que eu posso promover uma decisão compartilhada, fortalecendo a relação entre eu e aquele paciente, tá? Lô, pode passar, por favor? Então, o primeiro ponto que a gente já alinhou aqui é, eu tenho que entender por que que essa pessoa chega para mim atrás de um determinado exame, né? Eu preciso abordar os motivos por trás dessas solicitações. E aí a gente vai entender que eu estou lidando, a expectativa de um exame, na verdade, ela é a superfície, né? Abaixo da superfície, eu estou olhando para um lago, assim. A superfície está ali, a pontinha, vamos falar do iceberg, né? Um exemplo ali ilustrativo melhor. Estou olhando ali para a pontinha do iceberg, que é, quero uma tomografia, quero uma colonoscopia, quero um check-up completo. Essa é a pontinha do meu iceberg.
Quando eu vou olhar ali para o fundo daquele iceberg, vai ter alguma preocupação, vai ter alguma expectativa. Tem muitas pessoas que vão pedir um exame porque aquele exame provavelmente vai trazer tranquilidade para afastar o medo de uma doença grave que aquela pessoa tenha. Medo de câncer, um sintoma inespecífico que uma pessoa na família já teve e depois descobriu se tratar de uma doença grave, um sintoma inespecífico ou um fator de risco específico daquela pessoa que é compartilhado por um amigo, por uma pessoa famosa, por uma pessoa da mídia, e aí aquela outra pessoa que compartilha com aquele paciente um pequeno fragmento da sua saúde teve uma doença específica que um determinado exame vai sanar a dúvida em relação a ela. Por exemplo, apareceu na mídia ou um familiar ou um amigo teve um diagnóstico de câncer de estômago. Como que eu vou saber se eu também tenho câncer de estômago? Eu tenho esse medo. Eu não quero deixar para diagnosticar tarde, porque, para o leigo, todo diagnóstico que é feito sem um rastreamento é um diagnóstico tardio que, consequentemente, vai piorar desfecho. Então, eu vi que fulano de tal que teve um diagnóstico de câncer de estômago descobriu esse câncer por meio de uma endoscopia. Não vai chegar, o paciente não vai chegar para você contando toda essa história do medo de câncer. A pessoa vai chegar para você com a expectativa do exame. Como que a gente vai acessar o medo de doença atrás dessa expectativa de exame? Perguntando, explorando método clínico centrado na pessoa, né? A gente vai destrinchar isso um pouquinho mais também.